Amém. Jesus é o Senhor. Graças a Deus por essas palavras que o Senhor está revelando a nós. No capítulo 1 nós vimos a bênção de Deus, a misericórdia de Deus ter nos escolhido antes da fundação do mundo. E agora nós entramos no capítulo 2 do livro de Efésios. O capítulo 2, versículo 1, fala assim: E vós, estando mortos nas vossas ofensas e pecado. Então, por causa, irmãos, do pecado, da queda do homem, o capítulo 2 de Efésios mostra a condição do homem, a situação da humanidade perante Deus depois da desobediência de Adão e de Eva. Então todos nós estávamos mortos. Todos nós estávamos espiritualmente e fisicamente fomos condenados à morte. Mas o homem, depois que pecou, a morte entrou na humanidade. O homem viveu 80, 120 anos e morreu. Então passou a morte reinar. Uma morte física, mas também o que eu quero tocar é essa morte espiritual. É essa morte sem Deus. É a humanidade sem a vida eterna, mas a morte eterna. Então todos nós estávamos nessa condição. O capítulo 2 de Efésios mostra como o homem, como a humanidade foram salvos. E vós estando mortos. Então essa morte, irmãos, é uma morte espiritual. É uma humanidade sem Deus. É o homem sem Deus. É o homem no Antigo Testamento tentando fazer as coisas para Deus, tentando agradar a Deus, tentando servir a Deus, mas sem Deus. E fala: e vós estando mortos nas vossas ofensas e pecados. Então não existia na humanidade nenhum justo sequer. Todos pecaram. Todos fomos condenados. Essa era a condição da humanidade. Por que aconteceu isso? Por causa da desobediência. Por causa da desobediência do homem. Quando ali a serpente enganou a Eva, que comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem passou a ser o conhecedor, a desenvolver a sua vida da alma. Ficou um homem sem Deus, um homem sem a presença de Deus. Aí ele fala aqui: nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo. Então o homem só tinha um curso, só tinha uma maneira de andar. O curso deste mundo era as ofensas, era o pecado, era a rebelião, um cristianismo sem Deus, o homem tentando cumprir a lei. Esse era o curso deste mundo. Andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo um príncipe da autoridade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Todos nós, irmãos, éramos esses filhos desobedientes, envolvidos com o mundo. Aí fala no 3, entre os quais também
todos nós andamos outrora no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então aqui, nesses 4 versículos, mostra a condição, o posicionamento do homem. Qual era a posição da humanidade perante Deus? Essa era a condição. Quando Deus olhava para o homem, Deus via essa condição, essa situação de miséria, de pobreza, de morte. A morte imperava, na terra, no homem. Essa era a nossa condição. Mortos nos nossos delitos e pecado. Precisávamos ou não, irmãos, de misericórdia? Precisávamos. O homem precisava da misericórdia de Deus. Aí no 4 fala, mas Deus, sendo rico em misericórdia. Então, irmãos, somente a misericórdia de Deus, somente o amor de Deus, somente a compaixão de Deus, de querer resgatar o homem, porque ele foi rico em misericórdia. Ele pagou um alto preço. Ele pagou um alto preço por amor a cada um de nós. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou. Então, por ter nos escolhidos antes da fundação do mundo, capítulo 1 de Efésios, nós compartilhamos sobre isso, a obra do Pai. Antes da fundação do mundo, todos nós fomos escolhidos para sermos santos, irrepreensíveis, perante Ele em amor. Então Deus fez o homem, irmãos, para isso. Então, por causa desse grande amor, por causa desse plano, por causa desse propósito de fazer do homem a expressão de Deus. O homem foi feito, irmãos, para expressar Deus. E a palavra de Deus não muda. Deus quer se expressar através do homem. Então, por causa do seu grande amor, por causa da sua palavra, Ele foi misericordioso para conosco. Estando nós, versículo 5, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Nos deu vida. Quando ele desceu, João fala, Deus amou o mundo de tal maneira. A misericórdia de Deus, por causa, rico em misericórdia, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Então, através da obra do Filho, que nós vimos nas mensagens anteriores, por causa da obra do Filho, Deus resgatou o homem, trouxe o homem nessa mesma condição que era antigamente, de comer de Cristo, de comer da árvore da vida. Estando nós mortos e nossos delitos nos deu vida, juntamente com Cristo. Então, quando aquele homem estava aqui na terra, quando aquele homem estava aqui indo para a cruz, quando aquele homem estava lá pregado na cruz, todos nós estávamos nele.
Ele foi o nosso Cordeiro. Ele foi a cruz em nosso lugar. Ele morreu em nosso lugar, juntamente com Cristo. Nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça fomos salvos. Não éramos merecedores, não éramos dignos. Aquela cruz onde ele foi pregado era para que nós fôssemos a ela. Eu e você era para estar lá naquela cruz. Aquela cruz era nossa. Mas ele foi rico. Ele foi rico em misericórdia. Por causa do seu grande amor. E o 6 fala, e juntamente com ele. E juntamente com ele, todos nós estávamos ali, quando ele estava na cruz. Quando ele morreu, nós morremos com ele. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. O 6 fala, e juntamente com ele, nos ressuscitou. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. E nos fez sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele nos fez assentar. Estávamos na podridão, estávamos mortos em nossos delitos e pecado. Mas juntamente com ele, através da cruz, nós morremos com Cristo. Nós ressuscitamos com Cristo. Quando ele ascendeu ao céu e sentou à direita do Pai, nós também sentamos. E nos fez sentar. Olha só que coisa maravilhosa. Antes nós estávamos no lixo, estávamos mortos. Éramos, por natureza, filho da ira. Éramos, por natureza, pecadores, desobedientes. Nosso destino era o inferno. Mas Deus se tornou carne, se tornou homem, para resgatar cada um de nós. E aqui em Efésios 2 fala que nós morremos com Cristo, que nós ressuscitamos com Cristo, que nós ascendemos, agora sentamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus mudou a nossa posição. Antes a nossa posição era uma posição de morte perante Deus. Hoje a nossa posição é uma posição de vida. De vida. Hoje nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Não importa se você é um bom irmão, se você é um mau irmão, não importa. Importa o que Deus fez por nós. O que importa é a nossa posição perante Deus hoje. A nossa posição foi mudada. Antes era uma posição de morte, mas agora a nossa posição é uma posição de vitória. Porque a palavra diz que nós morremos, que nós ressuscitamos e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Hoje nós temos a vida de Deus. Hoje temos o Espírito dentro do nosso interior. E Cristo quer trabalhar em nós. Cristo quer trabalhar em nós. Cristo está querendo fazer de nós a sua expressão. Muitas vezes nós não expressamos o Senhor ainda. Mas Deus está trabalhando em nós. Esse era o plano de Deus, desde o início, desde a formação do homem. Quando Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança.
mas o homem desobedeceu a Deus. E quando Adão e Eva caíram, toda a humanidade caiu. E nós caímos nessa condição de morte, que fala em Efésios 2. Estávamos mortos, nossos delitos e pecado. Mas Deus foi rico em misericórdia. Deus se encarnou, sofreu perseguição, tudo por amor a nós. E quando ele morreu, Efésios fala que nós morremos juntamente com ele. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos juntamente com ele. E hoje nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A nossa posição mudou. Hoje a nossa posição é uma posição de vida. É uma posição de comunhão com Deus. Erramos muitos ainda. Somos ainda muitos falhos. Somos pecadores ainda. Somos falhos perante o Senhor. Mas nós temos, irmãos, o Espírito. Nós podemos nos arrepender. Nós podemos nos voltar ao Senhor. Conversar com o Senhor, ter comunhão com o Senhor. E Deus agora está trabalhando em nós. Deus está nos ganhando. E essa vida precisa crescer. Qual é o objetivo de Deus entrar em nós? Versículo 7 fala, para mostrar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Esse é o objetivo. Quando Cristo se manifestar, Colossenses 3, versículo 1, 2 e 3, fala isso. Quando Cristo se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Mas para isso, irmãos, nós precisamos crescer em vida. Nós precisamos nos amadurecer em vida. Precisamos avançar para mostrar. Então, o objetivo de Deus entrar no nosso interior é nos ganhar, é nos fazer vencedores, para mostrar-nos nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não veio de nós, foi graça do Senhor. Nós não éramos merecedores, mas Deus nos escolheu. Deus olhou para nós e nos escolheu. O capítulo 1 de Efésios fala que fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Por que nós fomos escolhidos? Nós não sabemos, isso é graça. Pela graça sois salvos. Isso não veio de nós, porque nós não somos capazes de nada, mas é um dom de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Então, quando nós recebemos, quando nós aceitamos a obra de Cristo, essa vida entrou para dentro de nós. Como uma semente incorruptível, uma semente da vida foi plantada no nosso interior. Agora essa semente está desenvolvendo, está crescendo, está avançando, para que quando Cristo voltar, nós possamos ser manifestados para mostrar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça. As pessoas vão olhar para nós e vão ver Cristo sendo expressado no nosso interior. Isso não veio de nós, mas é dom de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras. Versículo 9. Não vem de obras.
para que ninguém se glorie. Hoje nós podemos dar muita ênfase às obras, mas não vem de obras. A melhor obra de Deus, irmãos, é trabalhar no nosso interior. Essa é a obra de Deus. É Deus crescer em nós. É a vida de Deus crescer em nós. Se essa vida de Deus crescer em nós, nós iremos trabalhar para Deus. Mas Deus vai trabalhar através de nós. Não somos nós que vamos trabalhar para Deus, mas Deus vai trabalhar através de nós. Essa é a verdadeira obra. Não é fazer as coisas para Deus, para mostrar que somos melhores. Não, nós podemos cair lá em Mateus 25, que fala: Senhor, nós nos expulsamos demônios. E Deus vai falar: eu não te conheço. A ênfase não é fazer a obra. A ênfase é deixar Deus fazer a obra através de nós. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, quando você faz a obra, você que ganha glória. As pessoas vão admirar você, vão adorar você. E isso não é de Deus. Nós não somos objeto de nada, irmãos. Não podemos ser admirados por ninguém, porque não somos nós que fazemos a obra, mas é Deus que faz a obra. Toda a glória, toda a honra, todo o louvor é para Deus. Deus quer nos usar nessa terra. Mas a glória é do Senhor, a honra é do Senhor. É Ele que faz a obra. É Deus fazendo a obra através de nós. Nós somos apenas os canais para que Deus possa nos usar nessa terra. O 10 fala: porque somos sua obra-prima. Nós somos a obra-prima de Deus. Nós somos a obra-prima. Deus criou cada um de nós. Foi Deus que criou o homem, para que o homem expresse Deus. Nós somos a obra-prima. Essa é a verdadeira obra. É Deus sendo expressado através da humanidade, através do homem. Nós somos a obra-prima, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então essa é a verdadeira obra. Quais são as boas obras? É as virtudes divinas. É a vida de Deus sendo expressa através de nós. É Deus sendo trabalhado em nós. Graças ao Senhor. Primeira mensagem do capítulo 2. Então tudo isso, irmãos, visou produzir a igreja. Deus que produziu a igreja. Quando Ele morreu na cruz, Ele criou todos nós. Nós somos frutos da vida de Deus. O grão de trigo que caiu na terra, se ele não morrer, ele fica só, mas se morrer, ele produz muitos frutos. Então, quando Deus morreu na cruz, Ele produziu muitos frutos, que somos nós. A vida de Deus entrou para dentro de nós. Agora somos filhos de Deus. Agora nós podemos adorar a Deus. Agora nós podemos invocar o nome do Senhor. Agora nós podemos exaltar o Teu nome. Agora nós podemos nos arrepender. Agora nós podemos confessar os nossos pecados. Porque Ele morreu por nós. Ele mudou a nossa condição. Ele mudou o nosso posicionamento perante Deus. Antes da morte de Jesus, o nosso posicionamento, a nossa posição era de morte. Estávamos mortos espiritualmente. Mas agora que Jesus morreu na cruz por nós, Colossenses fala que Cristo nos
transportou, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, através da morte de Jesus, a nossa posição perante Ele foi mudada. Agora nós podemos nos aproximar de Deus. O apóstolo Paulo fala, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos Santos dos Santos. Então, os Santos dos Santos era onde Deus falava com o homem. É onde Moisés entrava para receber a palavra de Deus, para transmitir ao povo. Os Santos dos Santos era onde Arão entrava uma vez por ano para aspergir o sangue dos pecadores. Mas agora esse Santos dos Santos foi rasgado. A palavra diz que quando Jesus morreu na cruz, o véu foi rasgado. Hoje nós podemos entrar no Santos dos Santos. Todos nós podemos. Toda a humanidade pode entrar no Santos dos Santos. Por quê? Porque a posição nossa perante Deus foi mudada. Hoje nós podemos clamar, Abba, Pai. Hoje nós podemos invocar o nome do Senhor. Hoje nós podemos adorar o nome do Senhor. Porque, irmãos, nós temos acesso ao nosso Deus. Nós podemos ter comunhão com Deus. Podemos orar, ter comunhão com o Pai. Porque a nossa posição foi mudada. Através da morte de Jesus, Deus produziu muitos filhos. E hoje todos nós somos filhos de Deus. Temos a vida de Deus. Temos a natureza de Deus. Somos morada de Deus. Deus se mesclou com a humanidade. Hoje nós podemos ter comunhão com Deus. E não podemos perder isso. Ter comunhão com Deus. Hoje nós estamos nessa era. A era de buscar o Senhor. A era de crescer em vida. A era de avançarmos. Ter o nosso coração para o Senhor. Senhor Jesus. Então essa mensagem eu queria tocar nisso. Que a nossa posição foi mudada. E na cruz, o sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado. Aquele sangue nos lavou, nos regenerou. E a palavra diz que quando ele estava ali na cruz, veio um soldado e cortou o lado de Jesus. Então, além do sangue, também do lado de Jesus fluiu água. A água simboliza vida. Então Deus nos purificou de todo o pecado através do sangue. Mas através da água, Deus veio nos dar vida. A água na Bíblia significa vida. A palavra diz que se nós cremos nas Escrituras, se nós cremos em Jesus, como diz a Escritura, do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Então na cruz, além do sangue, fluiu água. Deus produziu ali a igreja. A igreja foi produzida ali na cruz. Foi como quando Deus criou a mulher. Quando Eva saiu da costela de Adão. Tudo isso simboliza Cristo. Cristo e a igreja. O casamento, o homem, o marido e a mulher significa Cristo e a igreja. Eva saiu de Adão. E a igreja foi produzida através de Cristo. Do lado de Jesus fluiu água, que
significa vida. Então ali na cruz, irmãos, a igreja foi produzida. Nós fomos criados ali na cruz. Deus entrou para dentro de nós. E hoje nós podemos beber dessa água. Podemos desfrutar da vida de Deus. Vamos dar ênfase à vida. Não vamos dar ênfase a obras. Se tivermos muitas obras, sem Deus, Deus vai falar para nós, não conheço. Podemos correr esse risco e chegar naquele dia, Deus falar para nós que não conhece cada um de nós, que não nos conhece. Então a ênfase, irmãos, é a vida. Se nós desfrutarmos da vida, as virtudes divinas, o amor pelas pessoas, a pregação do Evangelho, a preocupação com os santos, a edificação do corpo, tudo isso vai ser consequência da sua comunhão com Deus. É Deus fazendo a obra através de você, não é você querendo fazer a obra para Deus. Quando o homem quer fazer as coisas para Deus, desagrada a Deus. Mas temos que deixar Deus fazer a obra. Nós somos a obra-prima de Deus. Então, capítulo 2, nós começamos desfrutando disso. No capítulo 1, falamos da obra do Pai, das escolhas de Deus. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Que nós fomos abençoados com toda sorte de bênção. Mas no capítulo 2 se inicia falando da condição, do posicionamento do homem por causa da queda. Estávamos mortos, nossos delitos e pecado, mas Deus nos deu vida. E nós morremos com Cristo, nós ressuscitamos com Cristo. Hoje nós estamos assentados à direita de Deus. Agora nós precisamos procurar, experimentar, desfrutar da vida de Deus. Não vamos dar ênfase à obra. Aqui fala, no capítulo 2, no 9, fala assim: não vende obras. Não vende obras, para que ninguém se glorie. Porque somos sua obra-prima. Então quem é a obra? A obra somos nós. Nós somos a obra de Deus. Deus nos criou para expressar Ele. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. As boas obras é Deus fazendo através do homem. Não o homem tentando fazer as coisas para Deus. Da nossa parte, irmãos, é desfrutarmos da vida de Deus. Se a vida de Deus crescer em nós, o amor vai crescer. O amor pelas pessoas, a preocupação com os irmãos. Tudo isso vai ser consequência da vida de Deus dentro de nós. Amém? Que Deus possa nos dar mais clareza desse livro maravilhoso. Então eu queria tocar nessa mensagem a isso, esse ponto. A nossa posição hoje foi mudada. Hoje nós temos a vida de Deus. Nós podemos ter comunhão com Deus, face a face. Podemos entrar nos Santos dos Santos e ter comunhão com Deus. E ali na cruz, Deus produziu cada um de nós. Na próxima mensagem nós vamos falar da edificação da igreja. A morte de Jesus produziu a igreja. Agora está faltando uma coisa que está acontecendo nessa era: a edificação da igreja. Quando Jesus perguntou aos seus discípulos, quem o povo estava falando que ele era, aí os discípulos falaram: um diz que é João Batista, outros profetas, mas Pedro falou: tu és o Cristo, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus falou: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então hoje nós estamos nessa era da edificação da igreja. Nessa parte que eu vou tocar na próxima mensagem, que começa no versículo 11. Eu vou parar no versículo 10. A partir do 11 vai falar um pouco da edificação da igreja. Então está faltando hoje, irmãos, essa edificação.
a produção dos vencedores. Estamos nessa era. A produção dos vencedores. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Jesus é o nosso Senhor. Amém.